Olhe para o texto, Jó capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como pode um homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e cela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Orion, o 7 estrelo e as recâmeras do sul. Quem fez grandes coisas que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem pode impedir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os auxiliadores do Egito. Como não lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Com os olhos fechados, vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, te suplicamos, ó Deus, pela a voz do Senhor, que neste momento possamos ouvir a Tua palavra, possamos identificar, ó Deus, a verdade do Senhor. Ó Deus, usa, Deus, a Tua palavra como instrumento de edificação da nossa vida, para a nossa vida. Ó Deus, que a Tua palavra possa nos consolar, nos exortar e mostrar, ó Deus, Cristo Jesus como único mediador entre nós e Deus. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra nos traga um avivamento espiritual de tal forma que somente nós podemos encontrar em Cristo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema central das Escrituras é Jesus Cristo. Cristo é anunciado do começo ao fim. No Antigo e no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é proclamado. Na verdade, em cada gênero bíblico, Cristo está sendo revelado. Toda a Escritura revela Jesus. A lei, os profetas, os escritos, os históricos, as epístolas, o livro de Apocalipse, a Escritura revela Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema central, portanto, da Bíblia. De tal forma que um pastor chamado Stuart Olyott, autor de um clássico intitulado Pregação Pura e Simples, ele disse que toda a Escritura fala de Cristo e os pregadores são arautos da Escritura. E onde Cristo não é anunciado, não é pregado, ali não existe pregação, porque a centralidade das Escrituras é Jesus Cristo. Com o livro de Jó também não é diferente. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é uma resposta de Jó para o seu amigo Bildade, revelando nada menos que Cristo. Interessante que todos nós, irmãos, sabemos das dificuldades que Jó enfrentou, das tribulações que sobrevieram na vida de Jó, sobre a vida de Jó. Jó, ele perdeu a sua economia, por permissão de Deus, o inimigo feriu a vida de Jó. Jó, ele perdeu os seus servos. Jó, ele perdeu as suas ovelhas.
os seus camelos. Jó, ele perdeu os seus filhos, os seus 10 filhos, de uma só vez, em um mesmo dia. Imagine a dor de um pai em perder todos os seus filhos de uma só vez, em um mesmo dia. Jó perdeu. E mais do que isso, Jó também perdeu a sua saúde. A Bíblia relata que o inimigo tocou em sua vida por permissão de Deus, e Jó ficou coberto de chagas e de úlceras malignas. De tal forma que nesse texto Jó se encontra totalmente abatido, angustiado, com a alma dolorida por causa das aflições. E aí, os amigos de Jó vão até o seu encontro, na região de Uz, onde Jó morava. Seus amigos Elifas, Bildade, Zofar, e mais à frente um dos amigos de Jó, o mais jovem, chamado Eliú, eles têm um propósito de ir até Jó e consolá-lo, e dar um pouco de ânimo, tendo em vista todas as aflições de Jó. Isso está registrado no capítulo 2, no versículo 1 do livro de Jó. Todavia, irmãos, quando Elifas e Bildade se aproximam de Jó para falar nesse contexto aqui do capítulo 9, as palavras desses amigos são palavras cruéis, são palavras duras. Ao invés dos seus amigos minimizarem a dor de Jó, eles atenuaram a sua aflição com palavras de rigidez. No capítulo 4, capítulo 5 e também no capítulo 8, nós percebemos as palavras de Elifas e Bildade, tentando encorajar Jó, mas na verdade eles estavam afligindo a sua vida com palavras duras. Eles estavam dizendo mais ou menos assim: Jó, aonde foi que tu pecastes? Porque para você viver desta forma, é porque tem algum pecado. Jó, o que foi que você fez para você viver dessa forma e receber essas aflições? Eles estavam dizendo mais ou menos isso: Jó, qual foi o teu pecado contra Deus? Porque somente alguém que peca é que vai viver dessa forma. Ao ponto do capítulo 5, ele faz dizer que Elifas afirmar que nenhum ser celestial poderia resolver a situação de Jó ou defendê-lo diante daquilo que ele estava passando. Em outras palavras, em outros momentos, um deles falou: Jó, qual foi a maldade que você cultivou para você passar por essas tribulações? Se tu realmente és filho de Deus, então revoga tudo isso. Essas palavras duras, irmãos, ao invés de animarem Jó, na verdade atenuaram a sua dor. E nesse momento de dor, de angústia, no capítulo 9, Jó responde a essas afirmações. E o que me chama a atenção, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, é que as palavras dos seus amigos revelaram um falso ensinamento sobre Deus, um falso ensinamento sobre as provações. Indiretamente, os seus amigos estavam dizendo para Jó o seguinte: quem é filho de Deus não passa por dificuldades. E mais do que isso, indiretamente eles estavam dizendo que a salvação de Deus, ela é alcançada pelos méritos humanos, e que o filho de Deus pode revogar as bênçãos do Senhor. Em outras palavras, irmãos, os amigos de Jó estavam ensinando um falso evangelho das obras, dizendo que Jó poderia revogar, que Jó poderia pedir direito, que Jó poderia pedir algo a Deus pelo seu direito, pela sua conduta, pela sua integridade, por quem ele era. Isso revela uma salvação baseada em obras. Ele pede a Deus, ele será aceito por Deus, ele será salvo por Deus,
por meio de sua conduta, por meio de seus méritos. É um falso ensinamento aqui, irmãos, registrado, indicado pelos amigos de Jó. E a gente olha para esse texto e a gente percebe, irmãos, que Jó, ele responde a esse falso ensino. Em primeiro lugar, falando que as provações, elas vêm para crentes e não crentes. E principalmente, em segundo lugar, Jó fala sobre a verdade de Deus, sobre a salvação, sobre a justiça, sobre se de fato temos algum direito diante de Deus de revogar alguma bênção. Jó fala sobre as ricas verdades do Evangelho em sua angústia, em sua resposta aos seus amigos. Interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos olhar com mais precisão por cada versículo. A gente percebe, irmãos, nas palavras de Jó, as ricas e maravilhosas verdades do Evangelho em Cristo. As aflições de Jó e as demandas de Jó aqui nesse texto, irmãos, mostra de uma forma profética aquilo que se encontra em Jesus Cristo. Todos nós sabemos, irmãos, porque nós temos a Bíblia completa, a revelação completa, podemos olhar para a angústia de Jó e ouvir suas demandas por justiça e ler em sua própria queixa as futuras promessas do Evangelho de Cristo. Jó, nesse texto, querido, se levanta com questionamentos cujas respostas se encontram em Cristo. Ele faz afirmações cujos cumprimentos se encontram em Cristo. Jó, ele revela anseios aqui no capítulo 9, cujas realizações se ajustam somente em Jesus Cristo. É por esta razão, queridos, que eu gostaria de apresentar para você nesta noite o Evangelho segundo Jó. O Evangelho segundo Jó informa que toda a humanidade é injusta aos olhos de Deus. O Evangelho segundo Jó informa que toda a humanidade é injusta aos olhos de Deus. Olha aí para o texto, veja a resposta de Jó no versículo 1 e 2. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode um homem ser justo para com Deus? A resposta de Jó, irmãos, mostra a busca do ser humano, de um ser humano em angústia por justiça, por intervenções de Deus. E na verdade os seres humanos, quando eles estão passando por angústia, eles pedem justiça a Deus. Todavia, na compreensão de Jó, se ele pedir pela justiça de Deus, ele será condenado, porque ele não é justo. Ele revela dizendo: quem é o justo? Como pode o homem ser justo para com Deus? Os amigos de Jó estavam dizendo: revoga, se tu és mesmo íntegro, revoga as tuas bênçãos, as tuas maravilhas, as misericórdias do Senhor, revoga elas para ti, porque tu és justo. Será que tu és justo? Nós somos justos e nós estamos vivendo em bonança, em integridade. E aí ele diz para os seus amigos: como pode um homem ser justo para com Deus? Quem é justo para com Deus? Ele tem uma revelação de sua injustiça, porque ele compreende quem Deus é. A revelação que ele tem sobre Deus, irmãos, mostra quem de fato ele é, e essa revelação está registrada no versículo 5 até o versículo de número 12. Ele mostra quem Deus é, e ele diz: ele é quem remove os montes, sem que saibam, que ele na sua ira os transtorna, que move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. E no versículo 7 até o versículo de número 12, Jó está falando sobre a grandeza de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a onisciência, a onipotência de um Deus santo e justo. E aí ele compreende quem Deus é, ele entende a santidade de Deus, a soberania de Deus, e essa compreensão sobre Deus, irmãos, responde uma compreensão de quem ele é. A visão sobre Deus, a contemplação sobre Deus mostra uma verdade de sua natureza. A verdade de uma teologia revela a verdade de uma antropologia.
Nós só podemos conhecer de fato quem nós somos se conhecermos a Deus e a sua justiça e a sua soberania. Ele vê Deus, ele vê a justiça de Deus e ele diz: eu não sou justo. Como pode o homem, portanto, ser justo para com Deus? Alguns diriam, irmãos, que nesse texto Jó não está falando sobre salvação, mas está falando sobre defesa. Isso não tem base, porque a gente olha mais para frente, a gente percebe que a mesma pergunta continua, e ele diz: o que daria a um homem o direito de ser aceito por um Deus santo e justo? Diante da revelação bíblica de todo o Antigo Testamento, nós percebemos que o ser humano está em busca de justiça, de ser aceito por Deus, de ser salvo por Ele. Essa é a principal pergunta, irmãos, de toda a humanidade: como ser aceito por Deus, como ser justo para com Deus, como entrar na presença de Deus. E a gente olha para o Salmo de número 15, e a gente percebe que o salmista faz essa mesma pergunta, dizendo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem há de entrar em tua presença? Como pode o homem ser justo diante do Senhor? E aí o salmista diz no versículo 2: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem entrará na presença de Deus? Aquele que fala com integridade o tempo todo, aquele que sempre pratica a justiça, aquele que é perfeito. Aí eu pergunto para você: você tem praticado sempre a justiça? Você tem sempre falado a verdade? Você sempre vive com integridade? Será que você é este justo que o salmista pergunta no Salmo 15? Certamente a resposta é um ressonante não, porque nós somos imperfeitos, porque nós não vivemos com total integridade, porque nem sempre nós falamos a verdade, porque nem sempre, irmãos, nós estamos preocupados com o nosso próximo e com Deus, e que muitas vezes nós estamos preocupados com nós mesmos. Quem habitará na presença de Deus? Quem há de morar no céu? Quem há de estar diante do santo e justo Deus? Aquele que é perfeito, mas nós não somos perfeitos, nós somos injustos. É por esta razão, irmãos, que Jó, ele faz essa pergunta, dizendo: quem é o homem justo para com Deus? Como pode o homem ser aceito por Deus? Como pode o homem ser salvo por Deus, ou revogar alguma bênção de Deus, sendo ele injusto, sendo o ser humano um pecador, sendo o ser humano falso em sua integridade, em suas palavras, em seu coração? E aí isso revela o que o próprio apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 3, versículo 10, dizendo que não há um justo sequer na face da terra, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos injustos. Nós não somos perfeitos. A nossa boa conduta, as nossas boas obras, aquilo que nós realizamos, que nós achamos que é bom, para Deus é como um trapo de imundície, porque para Deus nós somos pecadores, injustos, imperfeitos, manchados pelo pecado. De tal forma, irmãos, que nós estamos sofrendo as consequências de Adão. Adão pecou e todos nós nascemos em pecado, por natureza somos pecadores. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2,
que nós fazemos a vontade da carne, nós seguimos o curso desse mundo, e por natureza nós somos filhos da ira de Deus, do juízo de Deus, da condenação de Deus, porque não existe nesse mundo nenhum justo sequer. Todos nós estamos afastados da glória de Deus, do céu, de sua presença, por causa de nossa injustiça. Os nossos méritos, irmãos, não nos levam à presença do Senhor. As nossas boas obras não são meios de sermos aceitos por Deus, porque a nossa boa obra não vale de nada. Nós não conseguimos, meu querido irmão, nos aproximar de Deus por causa da nossa conduta humana, não conseguimos nos aproximar de Deus por causa da nossa integridade, não conseguimos pedir alguma coisa a Deus por causa das nossas boas obras, porque não vale de nada aquilo que nós realizamos para Deus. Tudo aquilo que realizamos, irmãos, tem um pressuposto de um coração manchado pelo pecado, de tal forma que Deus não é um Deus de barganha. Deus não vai se relacionar com você pelo que você tem o que dar para Ele. Deus não vai se relacionar com você pelo que você oferece para Ele. Você não pode revogar alguma bênção de Deus tendo em vista algum mérito, alguma boa obra sua, porque os seus méritos e as suas boas obras não revogam nada de Deus, porque você não é justo para com Ele. É aquilo que Jó diz: quem é o justo? Como pode o homem ser justo para com Deus? Mais do que isso, irmãos, o Evangelho segundo Jó anula os mecanismos de defesa pessoal da humanidade. O Evangelho segundo Jó, em segundo lugar, anula os mecanismos de defesa pessoal da humanidade. Veja o que diz o texto, versículo de número 3, vamos ler juntos, em uma só voz, vamos lá? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Em outras palavras, é como se Jó estivesse dizendo as seguintes verdades: se você quer mesmo falar com Deus, se você quer ter uma audiência com Ele, no tribunal dEle, o que é que você vai falar para Ele, para convencê-lo de que Ele está errado e que você está certo? O que é que você dirá para convencer Deus que Ele tem o direito de mudar a sua situação? O que é que você vai falar para Ele em seu tribunal para tentar de alguma forma convencê-lo com seus argumentos, com as suas palavras, de que Ele tem o direito de te ajudar? Jó está dizendo o seguinte, se quiser contender com Ele, nem há uma de 1000 coisas, nenhum argumento, nenhuma palavra, nada poderá lhe responder. Nada será base, argumento para Deus mudar os seus planos. O que Jó, meu querido irmão, está querendo dizer é que diante de Deus nós não temos mecanismo de defesa algum. Diante de Deus, todos nós somos pecadores, que não há nenhuma justificativa para os nossos pecados, e que diante dele nós ficamos em silêncio. E é isso que a gente vê no versículo de número 4, quando ele diz: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Quem contra-argumentou com ele teve paz com ele. O que Jó está querendo afirmar é que diante do Deus santo e justo, nós ficamos em silêncio porque nós somos pecadores, porque de fato nós estamos manchados pelo pecado, condenados pelo pecado, e não há explicações justificativas pelos nossos pecados. Nós nos silenciamos diante de sua majestade, nos silenciamos de sua grandeza, de sua santidade, porque não há justificativa para os nossos erros. E quando a gente olha, irmãos, para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que a lei de Deus, os seus mandamentos, as suas vontades sobre nós, para nós, é como um espelho diante de nós, que nós olhamos para a lei
e a lei mostra quem de fato nós somos. O quê? Injustos, pecadores, porque não conseguimos cumprir a lei, porque não conseguimos obedecer à vontade de Deus com perfeição, porque não conseguimos obedecer os seus mandamentos, e essa lei como espelho, irmãos, revela quem de fato nós somos, pecadores injustos aos olhos de Deus. E aí Jó diz: quem poderá contender com ele e mesmo assim ter paz? Ninguém. Ou seja, não existe justificativas para os nossos pecados, não existe justificativas para os nossos erros. Você prestará contas a Deus dos seus erros, e você não poderá colocar a culpa dos seus erros no outro, na igreja, no seu próximo, no seu cônjuge, ou na sua família. Não, os seus pecados são seus, e diante de Deus não há justificativa para eles. É aquilo, irmãos, que Jó afirma no versículo 13, depois de expressar a grandeza de Deus, até o versículo 12, ele diz no versículo 13: Deus não revogará a sua própria ira, debaixo dele se curvam os auxiliadores do Egito. É como Jó estivesse dizendo aqui, ó, Deus não vai revogar a sua ira contra a humanidade. A lei de Deus está posta, ele não vai mudar. Porque também, diz Jó, nós somos auxiliadores do Egito. Ou seja, nós somos cooperadores da maldade humana. Nós somos auxiliadores de toda injustiça. Assim como o Egito, na antiguidade, no Antigo Testamento, revelava o poder de injustiça, de prisão, de maldade, Jó, seus amigos e todos os filhos de Deus e todos os pecadores são cooperadores e auxiliadores dessa maldade. Em outras palavras, Jó está dizendo o seguinte: ó, eu e você, nós da mesma forma somos injustos, de tal forma como aqueles que praticam a injustiça. Da mesma forma nós somos maldosos, do mesmo jeito que aqueles que praticam a maldade. Nós somos auxiliadores da maldade nesse mundo. E se você de fato for ser honesto consigo mesmo, e diante de Deus, e diante da lei, você vai perceber que a sua natureza é podre, você vai perceber que os seus corações têm desejos podres, você vai perceber que a sua carnalidade vai para longe de Deus, vai querer se afastar de Deus. Você vai perceber que o seu coração tem intenções e anseios pelos quais você não tem coragem de falar para as pessoas, nem para os seus amigos, nem para a sua esposa, nem para o seu marido, porque a natureza do ser humano é uma natureza manchada pelo pecado. E aí Jó diz: Deus não vai revogar a sua ira, Deus não vai revogar a sua lei, e Ele vai aplicar a lei dele a pecadores. E aí ele diz no versículo 14: como então lhe poderei eu responder? Ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Não tem como. Eu não tenho nenhum mecanismo de defesa, eu não tenho nenhuma argumentação, porque ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Por mais que eu seja chamado de íntegro pelos meus familiares, pelo meu povo, Deus sabe que de fato o meu coração é injusto, porque eu sou um pecador como todos os outros, cooperador, auxiliador da maldade humana. Nós não temos argumentações contra Deus. E aí note bem o que ele diz no versículo 15: a ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que eu fosse justo, ainda que eu pensasse que eu fosse íntegro, ainda assim eu não pediria alguma coisa a Deus, a não ser a sua graça e a sua misericórdia, porque ele sabe, Jó, que ele não tem mérito algum diante de Deus. Nós não temos mérito algum diante do Senhor. Se a gente pedir justiça a Deus, sabe qual será a justiça dele sobre nós? Você sabe qual será a justiça que de fato ele pode aplicar em nós?
é a justiça que está registrada em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, nessa condição, o pagamento justo que teríamos da parte de Deus é a morte eterna, é a condenação eterna. E essa morte eterna é revelado na Bíblia como sendo a eterna e total separação de Deus, comumente chamada de inferno pelas Escrituras Sagradas. Esse é o destino de pecadores injustos. Esse era o meu destino, era o seu destino, era o destino de Jó, e é o destino de muitos ainda daqueles que não creem em Cristo Jesus. Mais do que isso, irmãos, o Evangelho segundo Jó informa a brevidade da vida. O Evangelho segundo Jó adverte quanto à brevidade da vida. Veja o que ele diz no versículo de número 25 e 26. Vamos ler juntos? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Ou seja, Jó revela que a vida passa rápido, que nós não somos justos, que somos injustos, que não temos nenhuma defesa diante de Deus, não temos nenhuma argumentação ao nosso favor diante do Senhor, nós estamos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados. E ele afirma ainda mais que nessa condição a vida passa rápido, que nessa condição o tempo vai chegar, o tempo da nossa morte é certa, e essa morte vem sem demora, é algo rápido. Interessante, irmãos, que ele falando sobre essa verdade, ele diz que diante de Deus, diante da santidade de Deus, diante do tribunal de Deus, todos nós ficaremos em silêncio. O apóstolo Paulo, irmãos, fala sobre isso quando ele diz lá em Romanos 3,19, que diante de Deus toda boca se calará. E esse dia vai chegar. E esse dia vai chegar rápido. Haverá um dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que todos nós teremos que prestar contas a Deus. Haverá um dia que a humanidade não quer aceitar, que a humanidade não pensa sobre isso, rejeita isso, mas haverá um dia em que toda a humanidade terá que prestar contas no tribunal de Deus. E nesse dia não haverá argumentação, nesse dia não haverá testemunhas ao seu favor, nesse dia você não vai poder entrar com a sua defesa, nesse dia você vai ficar calado, em silêncio, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3,19, porque diante de Deus não existe nenhum tipo de argumentação ao nosso favor, porque Deus, Ele é testemunha ocular dos nossos pecados. Deus, Ele é testemunho ocular dos nossos pensamentos errados. Deus, Ele é testemunho ocular dos nossos sentimentos equivocados em relação à sua palavra. Deus, Ele é testemunho ocular das nossas ações contrárias ao seu evangelho e à sua verdade, de tal forma que no dia desse tribunal nós não temos defesa. Nós ficaremos em silêncio, prontos para receber uma condenação justa diante dos nossos pecados, e esse dia vai chegar, irmãos, como uma águia que pega a sua presa, como está registrado aqui no versículo número 26, como a águia que se lança sobre a sua presa. Recentemente eu estava vendo um vídeo de uma águia que voa atrás de uma presa de um coelho, e nesse vídeo me chamou muita atenção porque o coelho, ele não tem ideia do que está acontecendo. Ele está lá no campo, vivendo a sua vida, talvez comendo a sua cenoura. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Ele está curtindo a vida. E de repente ele sai voando.
e de repente ele vê a sua cabeça sendo retirada dos seus membros do seu corpo, no Ares. E ele não sabe o que aconteceu. Mas o vídeo mostra que foi rápido. A águia chegou e pegou aquele animal, aquele coelho, e o matou, sem demora, o levando para as alturas. O dia do juízo eterno vai chegar. O dia em que, sem demora, como um relâmpago que surge, como um ladrão que vem, um dia nós prestaremos contas diante de Deus, e diante dele nós não teremos argumentação alguma em nossa defesa, porque diante dele você é um pecador, porque diante dele você está condenado, porque diante dele você é injusto, porque diante dele você fica em silêncio. E esse dia vai chegar. E a gente olha para o texto, irmãos, e a gente percebe a aflição de Jó. Ele diz no versículo de número 28: ainda assim todas as minhas dores me aprovam. Vamos ler juntos o versículo 28, parte B. Porque bem sei que não me terás por inocente. Serei o quê? Condenado. Até o justo Jó sabe que será condenado, porque Deus o não terá como inocente. Deus não terá você como inocente no dia do juízo final. Mas, meu irmão, diante de toda essa aflição, veja o anseio de Jó, veja o desejo de Jó no versículo de número 30 ou 32. Ainda que eu leve como água de neve, ainda que eu me lave como água de neve, e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, ele sabe que as suas mãos, que as suas vestes, que a sua vida testificam contra ele mesmo, dizendo que ele é um pecador. Agora veja o anseio dele no versículo 32: porque ele, Deus, não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente com o juízo. Deus não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. É por esta razão, em quarto lugar, que o Evangelho segundo Jó anuncia a justiça do Deus encarnado em favor de pecadores culpados. Note, irmãos, o anseio de Jó no versículo 32: porque Deus não é homem. Que grande ironia, irmãos, é o desejo de Jó, o desejo que ele tinha que Deus se tornasse homem para poder ter comunhão com ele. Um anseio que ele tinha que Deus se encarnasse, para poder conversar com ele, para poder Jó entregar a sua causa nas mãos dele e dizer para esse Deus encarnado: me representa, vem com a tua justiça e faz ela por mim. É um anseio que Jó tem pelo Messias, por alguém que venha solucionar o problema que se chama pecado. Jó, irmãos, lamenta em ver um Deus apenas transcendente, em ver um Deus apenas soberano, em ver um Deus que apenas exige obediência. Ele lamenta por não ver um Deus encarnado, por não ver um Deus que o represente, por não ver um Deus que não venha resolver os anseios da sua alma. E o seu anseio é este: que ele se encarne e resolva o seu problema que se chama pecado, que se chama justiça. Contudo, irmãos, os anseios de Jó, eles se cumprem no Novo Testamento,
Porque a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Deus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. O anseio de Jó por um Deus que se encarnasse, ele é concretizado, irmãos, do Novo Testamento, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O anseio de Jó por um Deus encarnado que pudesse agora solucionar a sua vida se cumpre, irmãos, das palavras do apóstolo Paulo, quando ele descreve lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele diz: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O anseio, irmãos, de Jó por um Deus encarnado está registrado em João capítulo 1, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória, a intervenção de Deus, a intervenção do unigênito do Pai. Jó anseia por alguém que o represente. E esse alguém que o represente se cumpre em Cristo, é realizado em Cristo. Cristo, portanto, veio para pegar a causa de Jó e resolvê-la. Cristo, portanto, apareceu neste mundo para pegar a sua causa, a sua injustiça, a sua condenação e resolvê-la. Como nosso representante agora, Cristo, como homem, ele obedece por nós, cumprindo toda a justiça de Cristo, de Deus, cumprindo toda a lei de Deus. Mais do que isso, ele morre em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, de tal forma que a condenação que estava sobre nós foi derramada sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Conforme diz o texto lá em Apocalipse, que Cristo, ele bebeu a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, porque toda a ira de Deus contra o pecador foi derramada sobre o Deus encarnado, Jesus Cristo. É por esta razão, queridos irmãos, que o Evangelho segundo Jó anuncia a justiça do Deus encarnado em favor de pecadores culpados. Portanto, você não tem muitas opções. Ou você está em Adão, caído em pecado, condenado pelo pecado, naturalmente um pecador, aprisionado pelo pecado, ou você está em Cristo, o segundo Adão, que te libertou do pecado, que resolveu o problema do seu pecado, que pagou o preço dos seus erros e que cancelou todo o escrito de dívida que era contra você. É por isso que Jó diz para Deus: Deus, se eu ainda fosse justo, eu não pediria justiça, eu pediria a tua misericórdia, eu clamaria pela tua misericórdia. E de fato, irmãos, esse é o mesmo sentimento que eu tenho, porque se eu pedir a Deus por justiça, eu serei condenado, porque eu sou um pecador, como todos os outros pecadores, porque eu tenho falado o que é mal, porque muitas vezes eu não tenho falado a verdade, porque os meus pensamentos muitas vezes são malignos, porque os anseios do meu coração, e muitas vezes são anseios infernais da alma,
de tal forma que se eu pedir justiça, eu serei imediatamente condenado pela sua ira. Mas quando eu me aproximo de Deus, pedindo a Deus sua graça e a sua misericórdia, eu contemplo com os meus olhos fechados a cruz de Cristo, que o Deus se encarnou, se tornou gente como eu para me representar. E aí eu peço a sua graça e eu percebo que aos pés da cruz, Cristo Jesus sofreu todas as consequências dos meus pecados, que diante da cruz Ele foi moído pelas minhas transgressões, que toda a ira de Deus que era contra mim foi sobre Ele, de tal forma que quando eu creio nele, quando eu creio em Jesus, quando pela fé eu confio na obra dele, que fez na cruz do Calvário, quando pela fé eu coloco Jesus Cristo como agora o meu representante, eu sou justificado, não por quem eu sou, não pelos meus méritos pessoais, não pela minha conduta, mas pelo que de fato Cristo fez, por quem Ele é, pela obra dele, pela realização dele. Quando eu creio nele, eu sou declarado justo, não por mim, mas por Deus. De tal forma, irmãos, que eu olho para as minhas mãos e eu percebo os meus pecados. E a gente olha para o nosso coração e a gente percebe a nossa maldade. E a gente diz assim para Deus: Deus, o que vai acontecer comigo? Quem vai me libertar dessa maldição? Quem vai me libertar desse corpo corruptível? E aí, irmãos, eu olho para Deus, olho para mim e percebo que os meus pecados estão sempre diante de mim. E eu querer me aproximar de Deus por justiça própria, não existe isso, eu serei imediatamente condenado por Ele. Mas eu olho para a cruz. Eu olho para o Deus encarnado. O meu anseio é o anseio de Jó. Oh, Deus, se tu viesse como um homem, me representasse, que Ele veio como um homem e me representou. Ele veio como um homem e te representou. E a gente olha para a cruz e a gente vê Ele nos representando, derramando seu sangue na cruz do Calvário. E cada gota de sangue, cada sofrimento, cada angústia, foi por mim e por você, pagando o preço dos nossos erros. E aí eu percebo que os meus pecados estão diante de mim. Mas eu olho para Cristo. E Cristo paga os meus pecados a Deus. Ele realiza uma boa obra em meu lugar. E eu, pela fé, só tenho uma saída: confiar nele e nos méritos de Cristo. E aí, quando eu confio nele e nos méritos de Cristo, eu sou justificado. Embora eu seja injusto, por Deus eu sou declarado justo por aquele que veio fazer uma justiça em meu lugar. E o sangue de Cristo me cobre de todos os meus erros. De tal forma que quando Deus olha para você, Ele não enxerga mais os teus pecados. Ele não vai mais te condenar, porque Ele vê um representante na tua frente, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que aquilo que nós acabamos de cantar, a última canção, faz tanto sentido na nossa vida. Sem ti eu não sou nada. Sem ti eu estou perdido. Sem ti não há solução para mim. Mais do que isso, irmãos, o Evangelho segundo Jó. O Evangelho segundo Jó anuncia, em quinto lugar, a advocacia de Cristo em benefício de pecadores
calados. Veja o que ele diz no versículo de número 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. É mais uma vez o anseio de Jó por um árbitro, por um mediador, por um advogado que venha falar com ele e venha solucionar o problema dele, e venha argumentar em favor dele, porque ele não tem palavras. E aí a ideia usada por Jó, irmãos, é a ideia de um tribunal antigo. Que esse árbitro, esse mediador, ou esse advogado, ele chega para pôr as mãos entre as duas partes, como alguém que tem autoridade de resolver e de reconciliar as duas partes. Em outras palavras, irmãos, é como se Cristo estivesse entrando no tribunal para nos defender. E nesse tribunal está a humanidade, pecadores e Deus. E a gente entra nesse tribunal e Deus apresenta a lei. E nós ficamos calados porque nós não temos argumentação alguma. Ele é testemunha ocular dos nossos pecados. E nós não temos o que fazer. Certamente nós seremos condenados pela lei de Deus. Satanás entra nesse tribunal, a lei de Deus já é contra nós, mas Satanás está ali nos acusando dia e noite, dizendo: ele é um pecador, ele tem pecado contra Deus, o passado dele o condena, o presente dele o condena, e Satanás está o tempo todo nos acusando, porque ele é o inimigo das nossas almas, ele é o acusador. E diante de Deus, nesse tribunal, e diante do acusador, nós não temos álibi, nós não temos defesa, nós não temos argumentações, porque de fato nós somos o que somos: pecadores, injustos, culpáveis. E aí Jó, irmãos, entende essa verdade e revela um anseio por um mediador, revela um anseio por um árbitro, revela um anseio por alguém que venha com a autoridade de fazer as pazes entre o pecador e Deus, reconciliar o pecador e Deus, diante dessa grande injustiça que nós cometemos, que é o pecado. Ele anseia por um advogado, ele anseia por um mediador, e esse anseio, irmãos, o apóstolo Paulo responde em sua carta a Timóteo, dizendo que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. E aí é como se Cristo entrasse em nosso tribunal e falasse para Deus: eu paguei o preço dos teus pecados, eu paguei o preço, eu cumpri a lei, eu fiz tudo para representar e redimir o pecador, ele está livre da condenação. Cristo Jesus, irmãos, nos representa. E não é isso que o apóstolo João diz: filhinhos, nós temos advogado junto ao Pai. Se todavia alguém pecar, esse advogado está ao nosso favor. E aí Martinho Lutero, comentando esse texto, justamente esse texto, quando Jó diz um árbitro que põe a mão sobre nós ambos, Martinho Lutero faz algo espetacular. Ele diz que é como se Cristo entrasse no tribunal e colocasse uma mão sobre o pecador e a outra mão em direção a Deus. E a mão que está sobre o pecador, Martinho Lutero dizendo, ele diz que Jesus Cristo está dizendo para o pecador: já chega, basta, você não precisa mais pecar, você está livre do juízo eterno, eu redimi a sua vida. E com a outra mão, Jesus está em direção a Deus, dizendo: Senhor Pai, não precisa mais bater, o Senhor já bateu em mim, e eu paguei o preço. De
tal forma que Cristo, pondo a mão a nós e pondo a sua outra mão em Deus, Ele nos reconcilia com Deus. E de uma forma miraculosa, o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé, e por esta razão nós temos paz com Deus. É por isso que Jó diz lá no versículo de número 4: quem pode contender contra Deus, argumentar contra Deus e ter paz? Ninguém. Mas se Cristo vier, Ele botará a mão sobre a sua vida e te conduzirá a Deus. E se você tiver fé nele, você será justificado mediante a fé nele, e você terá paz com o próprio Deus. É o ministério da reconciliação anunciada pelo Evangelho. Portanto, o Evangelho silencia o pecador. O Evangelho mostra que nós dependemos de Cristo, que não existe uma outra solução para nós senão Jesus Cristo. É por isso que o próprio Cristo disse em João capítulo 14: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta da salvação, é somente por Ele, não é por outros meios, não é pelas obras, não é pela religião, não é por um outro caminho, mas o caminho se chama Jesus Cristo. Quando você vai pegar um avião para um determinado destino, por exemplo, para a Itália, para Roma, você não vai chegar no aeroporto Guararapes e pegar qualquer avião. Você vai pegar aquele avião que tem um destino para Roma. Todavia, muitas pessoas querem pegar qualquer avião, irmãos, como destino para o céu. Mas não é bem assim. O único avião que nos conduz para a eternidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o apóstolo João disse que não existe nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa redenção. E por último lugar, irmãos, em sexto, o Evangelho segundo Jó assegura a vida eterna através de Cristo, em benefício de pecadores condenados. Veja o que diz o texto, versículo de número 34, para terminarmos: tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Jó revela um anseio, irmãos, de alguém que venha retirar a vara da condenação sobre ele. Alguém que venha retirar o terror da ira de Deus sobre ele, o terror do inferno, o terror da condenação eterna, o terror, meu querido irmão, do juízo eterno, o terror de estar eternamente afastado longe de Deus, o terror de ser lançado em um mar de fogo, o terror em ser condenado por Deus, o terror em de ouvir da parte de Deus: afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. O terror de de receber o juízo, a sentença de condenação. Jó anseia por alguém que venha retirar essa vara. Jó anseia por alguém que venha solucionar e que mude o rumo da sua história. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Alguém que recebeu a vara de Deus em nosso lugar. Alguém que recebeu o inferno de Deus em nosso lugar. Alguém que foi condenado em nosso lugar, foi sepultado, mas ressuscitou como garantia da nossa salvação em Cristo. Em outras palavras, assim como o Evangelho segundo Jó nos informa sobre a brevidade da vida, o Evangelho também segundo Jó nos informa que em Cristo Jesus nós temos vida eterna. O Evangelho segundo Jó nos apresenta que a nossa vida passa rápido e diante dos nossos atos nós seremos condenados. Mas também o Evangelho segundo Jó nos apresenta que a nossa condenação Cristo levou, que os nossos pecados Cristo levou, e diante de Cristo nós entraremos na eternidade, e que com Cristo, irmãos, entraremos na Nova Jerusalém, e que com Cristo, irmãos, nós entraremos na vida eterna. É por esta razão que aqueles que estão em Cristo Jesus se tornam filhos de Deus,
E como filhos, diz o apóstolo Paulo, herdeiros da promessa de Deus. Meu querido irmão, o Evangelho segundo Jó anseia por uma eternidade com Cristo, por vida eterna, por um novo céu, por uma nova terra. É por isso que ele diz no final do seu livro, que ele tem convicção que o seu Redentor vive e no fim se levantará. Ou seja, o nosso Redentor vive e no fim ele se levantará, meu querido irmão, não para te condenar, mas para te conduzir aos céus. Não para te lançar ao inferno, mas para abrir as portas da grande cidade celestial, a Nova Jerusalém. O Evangelho segundo Jó nos revela a vida eterna em Cristo Jesus. Ele termina dizendo: então falarei sem o temor, ao contrário, não estaria em mim. Em outras palavras, ele diz: com Cristo eu serei livre, eu terei liberdade, e entrarei nessa promessa eterna. Mas sem Ele haverá temor, haverá terror. Todos os anseios de Jó se cumprem em Jesus Cristo. As afirmações de Jó são realizadas em Cristo. Os desejos de Jó se ajustam no Evangelho de Cristo. É por esta razão, querido, que nós dependemos dEle e que sem Ele nada poderemos fazer. Fiquemos de pé e vamos orar. Meu querido irmão, a solução para a sua vida se chama Jesus Cristo. O caminho para a sua vida se chama Jesus Cristo. Sem Ele você está perdido. Sem Ele você será condenado. Sem Ele não temos argumentação. Sem Ele sofreremos a eternidade, irmãos, longe de Deus, separado dEle. Por isso que sem Ele nós estamos perdidos. A solução, portanto, para a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Deus encarnado que solucionou a nossa história, que nos representou na cruz. Ele é o Deus encarnado, nosso advogado, que fala por nós. Diante do tribunal nós estamos em silêncio, mas Ele entra e diz: eu paguei o preço, eu derramei meu sangue. Este aí que tem fé é justificado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o nosso advogado. De tal forma, meu querido irmão, quando você chegar no céu, quando você estiver diante do trono de Deus, do trono branco, como diz lá o livro de Apocalipse, sem defesa alguma, se você tiver fé em Jesus Cristo, nesse dia Cristo vai aparecer para te defender. Cristo vai aparecer para colocar sobre ti a mão dele e a outra mão em direção a Deus, e vai dizer: este aqui é meu, este aqui eu justifiquei. Deus Pai não precisa bater. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Eu darei conta a Deus dessa mensagem. Eu darei conta a Deus da pregação que eu tenho anunciado, do evangelho que eu tenho anunciado, de
tal forma que, se essa mensagem ficar ainda oculta ao teu entendimento, se ainda você não perceber a gravidade disso, eu gostaria de ser bem claro para você nessa noite, que longe de Jesus Cristo não há salvação alguma, que longe de Cristo você está condenado, que longe de Cristo não há advocacia dele em teu respeito. Portanto, como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Quem crê será justificado. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, vida eterna para a vossa alma, solução para a vossa alma. O tempo é hoje, o momento é hoje, porque quando chegar o dia do tribunal, não haverá uma segunda chance, não haverá um álibi e nem argumentos. Pastor, o que eu devo fazer então? Creia em Jesus Cristo de Nazaré. É levantar a mão que você vai ser salvo? Não, é pela sua fé. Como diz a palavra, o justo viverá pela fé. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. É pelas suas obras, não é pela fé em Cristo Jesus. Meu querido irmão, esse é o evangelho da graça, que te liberta das obras do homem, que te liberta de justiça própria, que te liberta de tentar fazer alguma coisa para Deus, para ganhar as bênçãos de Deus. Não, querido, você não pode fazer nada. Quem é o justo para com Deus? Não existe. Somente Ele, Jesus Cristo, é quem é justo e fez toda a justiça por nós. Basta apenas você crer em sua justiça, crer nele, confiar nele como seu único e suficiente Salvador.